O convívio e a interação social são comportamentos que datam desde os tempos mais remotos. Essas práticas podem ser observadas não somente entre os seres humanos, como também entre os animais, que a nosso exemplo desenvolvem laços afetivos e de relações com outros seres da mesma espécie. Isso nos ajuda a desenvolver o nosso senso crítico e de observação em relação às pessoas e ao contexto ao qual estamos inseridos. Conhecer pessoas é algo que temos que nos sujeitar desde a mais tenra infância, quando damos início à nossa jornada escolar, por volta dos 5 ou 6 anos de idade, quando fazemos as primeiras amizades, conhecendo aqueles coleguinhas com os quais passamos a interagir, por pelo menos 4 horas diárias, geralmente de segunda a sexta-feira. O processo de interação social nos ajuda a desenvolver o nosso senso de observação e percepção, relacionados ao meio do qual fazemos parte, além de perceber as diversidades comportamentais das pessoas pertencentes ao nosso nicho. E é fato que desde cedo conseguimos perceber que nem todos que fazem parte do nosso convívio são pessoas legais. Sempre vai existir aquela pessoa que você vai achar insuportável, inconveniente e invasiva, de quem você vai preferir manter distância, evitando quaisquer tipo de interações. Com base nisso, vou falar de um dos tipos de pessoas mais irritantes, detestáveis e desprezíveis, pelo menos para mim. Vou falar sobre a dura missão de tolerar pessoas bajuladoras, os populares e infames puxa-sacos. Então prepare o seu estômago e vamos lá. Uma pessoa puxa-saco é aquela que se comporta de forma subserviente, bajuladora e servil, sempre tecendo comentários desnecessariamente elogiosos aos seus superiores hierárquicos, buscando assim ganhar a confiança do chefe ou superior. Além disso, esse tipo de gente procura sempre fazer trabalhos desnecessários, exibindo comportamentos totalmente aquém de suas verdadeiras essências, ou seja, eles escondem os verdadeiros vermes, que de fato são. Tudo para passarem a imagem de pessoas ideais. Dos tantos tipos de ambientes onde essa escumalha se prolifera, sem dúvidas, é nos ambientes corporativos que eles estão em maior número. Isso, devido ao fato de que nas empresas existem níveis hierárquicos, sendo necessárias consultas junto aos superiores sobre promoções, ascensão profissional e até mesmo demissões. Com base nisso, muitas pessoas resolvem que a melhor forma de ascender profissionalmente é o atalho pela bajulação e subserviência exageradas, visando galgar postos, por vezes, muito além das suas competências. Esse tipo de pessoas geralmente não procura o crescimento profissional, de fato. Elas não investem em expansão de conhecimentos, em geral, são pessoas acomodadas, não pensam em trabalhar em alto rendimento, dentro de uma corporação, e muito menos em crescimento pessoal, isso, nem pensar. Os puxa-saco vivem uma vida de fingimento, sendo sempre pessoas que não são de fato. Geralmente, ficam até muito após expediente trabalhando para impressionar o chefe, faz tarefas que ninguém quer fazer, e abre mão dos momentos de descanso, só para ficar ao lado do chefe, ajudando nas tarefas. Esse é o modus operandi deles para conquistar a cobiçada ascensão profissional, ou seja, puxar o saco é o modo que eles encontram para conquistar a preferência do chefe, para conquistar cargos e promoções desproporcionais ao seu real talento e merecimento. Ao contrário do que se pensa, esse tipo de gente pode ser detectado em outros ambientes, além dos ambientes de trabalho. Podem ser facilmente encontrados em quaisquer tipos de nichos, os quais possuam níveis hierárquicos e de liderança. Esse tipo de gente já mostra que vai ser isso desde a época de escola. Quem nunca teve aquele colega insuportável, baba-ovo de professor, cagueta, que vivia em função de sacanear os colegas? É muito complicado você chegar em determinado meio onde você não conhece as pessoas que dele fazem parte. Isso exige de você muita prudência e senso de observação, ainda que não seja difícil de detectar um bajulador. Pois eles têm comportamentos típicos e se mostram como as pessoas falsas, traiçoeiras e fracassadas emocionalmente que são. No trabalho ou em qualquer atividade, preferem se preocupar com o seu rendimento ao dele, para assim que possível, lhe entregar para o chefe ou líder. Tem comportamentos forçados, invasivos e, por vezes, constrangedores, com dupla personalidade, se comportando de forma muito oposta quando está longe do chefe.
De modo geral, seus comportamentos não são apenas nauseantes, como também causam verdadeiras vergonhas alheias. Além disso, os puxa-sacos têm comportamentos distantes e por vezes rudes, para com os colegas que não ocupam cargos de poder na empresa. O grande problema desse tipo de gente geralmente é que eles atrapalham o desenvolvimento dos trabalhos e da dinâmica de uma empresa, aumentando muito a distância entre o empenho e o resultado. Geralmente os puxa-sacos jogam sujo, são injustos, e quando conseguem prosperar em uma corporação não é pela meritocracia e sim, pela sujeira e bajulação, o que acaba por prejudicar uma dinâmica de desenvolvimento empresarial. E eles são nocivos, não somente para a dinâmica empresarial, como também ao ambiente e ao trabalho em equipe. Pois onde tem esse tipo de gente, tem fofocas, intrigas, puxadas de tapete, e principalmente desconforto no ambiente de trabalho. Em geral, ambientes que têm puxa-sacos são tóxicos, onde as pessoas se sentem atropeladas, prejudicadas, desmotivadas e não reconhecidas pelos esforços empregados em prol do desenvolvimento dos trabalhos. Outro fator muito recorrente nesses ambientes tóxicos é a baixa performance profissional oriunda de tanta desmotivação e tanta sacanagem presenciada no cotidiano de trabalho, levando, em alguns casos, pessoas a pedirem demissão ante a tanta pressão, principalmente emocional, que esses vermes são capazes de causar. Em suma, esse comportamento pernicioso afeta a empresa tanto pelo lado laboral, quanto pelo lado das relações interpessoais. Quanto aos chefes, grande parte deles sabem quem é quem, e sabem reconhecer um puxa-saco. Alguns preferem não se deixar envolver por esse tipo de estratégia desleal, suja, dando maior ênfase à verdadeira meritocracia. Enquanto outros, percebendo o que acontece, preferem ter um puxa-saco como seu garoto ou garota de recados, ou capacho. Desde que isso não afete aos interesses desse tipo de chefe, claro. Realmente não é fácil ter que lidar com gente puxa-saco. É um enorme desafio. O mais prudente a se fazer é tentar lidar com eles da forma mais saudável possível, ainda que isso não seja uma tarefa nada fácil. É melhor tentar primeiro se ambientar e observar como as coisas funcionam no ambiente onde o verme está inserido. Procurar saber quanto tempo esse embusteiro tem de empresa. E se sempre jogou sujo. Tentar entender como os colegas reagem a esse panorama, se estão se sentindo desconfortáveis, e principalmente como age o chefe, para ver se o mesmo compactua ou não com esse modus operandi. Caso perceba que o chefe não compactua com esse tipo de atitude, o ideal é ter uma conversa com o mesmo e propor mudanças nas dinâmicas laborais. Tentar um grupo de apoio com os colegas insatisfeitos com a situação, sempre com cuidado para não dar espaço para fofocas, algo que seria benéfico para o puxa-saco. E por fim, é não ser apenas eficiente e sim eficaz nos seus resultados de trabalho, evitando sempre proximidade com os bajuladores de plantão. Essas são algumas das formas para que se consiga lidar com esse tipo de gente de modo saudável, evitando-se maiores estresses. Esse tipo de comportamento é algo recorrente, não apenas na iniciativa privada. Como um servidor federal, posso garantir que, ainda que tenhamos salários muito bons, que nos proporcionam um bom padrão de vida, ainda que tenhamos estabilidade profissional e qualidade de vida privilegiada para os padrões brasileiros, por incrível que pareça, tem muitos desses embusteiros, verdadeiros cânceres, dentro dos órgãos federais, sempre pronto a prejudicar o colega, é troco de nada. Aí, fico imaginando a situação do pessoal que trabalha na iniciativa privada, sem estabilidade profissional, podendo sofrer demissão a qualquer instante, além de ter que viver sob pressão de chefes, alguns dos quais, sádicos e tendenciosos, assim como os riscos que sofrem de serem alvos de injustiça e desmerecimento, e também a pressão psicológica, porque tem que passar todos os dias. Todos esses desafios são enfrentados pelas necessidades que cada um tem de sustento, para poder manter as contas em dias, e aí, não bastassem todos esses desafios, aparece uma alma cebosa para infernizar a vida de quem só quer produzir. Os puxa-saco vêm a esta vida só para fazer raiva, ocupar espaços e consumir recursos, ou seja, são verdadeiros pesos mortos na terra. Particularmente,
sinto uma verdadeira repulsa e desafeição por esse tipo de gente falsa, perigosa, perniciosa e nociva, que é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir subir numa empresa, nem que para isso seja preciso atropelar quem quer que seja. Em suma, são pessoas com as quais devemos tomar ao máximo cuidado, assim como também evitar ao máximo algum tipo de proximidade, porque esse tipo de gente só serve para isso aí. São incapazes de progredir pela meritocracia, e resolvem que puxar tapete, fazer fofoca e armar situações danosas são os melhores meios de sobrevivência e crescimento profissional. E se você for esse tipo de pessoa, tenha senso de dignidade e de vergonha na cara, reveja seus conceitos e tente evoluir como ser humano. Lute para conquistar suas metas com um mínimo de honra e honestidade, e saiba que ser isso que você é algo muito feio e detestável, além de uma enorme pobreza de espírito. E esse foi o nosso pequeno choque de realidade de hoje. E se você chegou até aqui, só tenho a agradecer por participar do nosso canal, e peço que você deixe aquele like maroto. Comente e compartilhe este vídeo, pois isso vai ajudar bastante na divulgação do nosso trabalho, além de me incentivar a entregar novos conteúdos como esse, sempre levando um papo reto. Muito obrigado!